Muito bem, pessoal, terça-feira, 4 de junho, 7h01 da manhã, estamos começando o nosso glorioso Desperta de hoje. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí, muito obrigado às pessoas que já estão comentando no nosso chat. Este programa está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, contexto e com o contexto das notícias, e também fazendo uma leitura crítica da imprensa, que é sempre importante, que é o que o nosso povo gosta, né? Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, e também nos canais do Eduardo Moreira, do Leandro Demore e do ICL Notícias lá no YouTube. Se você está no YouTube, por gentileza, faça aquela sua maratona diária, se puder, ativa o sininho, inscreve, deixa o like, que mais que a gente faz, Jimmy? Dá 3, pula 7 onda, come 4 sementes de uva e que mais? Torce pro Flamengo, não. Torce pro Flamengo também, tá bom, tudo certo. Eu torcer pro Grêmio, aliás, hoje tem Grêmio na Libertadores, né? Hoje o Grêmio define a sua vida na Libertadores. Eu infelizmente estarei voando, acho que vou conseguir pegar uma conexão e assistir o jogo no aeroporto. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê certo. Toda a sorte do mundo para o nosso glorioso Grêmio, que está gremizando o Paraná. Sim, o Grêmio está jogando no Couto Pereira, o Paraná está sendo totalmente gremizado, o Grêmio já é o principal time do Paraná, podemos dizer assim. Será? Agora os meus amigos paranaenses vão ficar todos muito bravos comigo. Não é. Muito obrigado, aliás, o pessoal do Coritiba, né, que cedeu o Couto Pereira. Você olha pela televisão, parece o Estádio Olímpico. Eu fiquei vendo, aliás, vocês já viram o documentário sobre o Galvão Bueno que está rolando por aí? Tem um documentário bem bom do Galvão Bueno que tá rolando por aí, feito pela Globo até, mas tem umas partes bem críticas, assim. E aí tem um momento lá, acho que é o terceiro ou quarto episódio, que tem todo aquele episódio que virou Ei, Galvão, vai tomar não sei o que e tal, né? Teve um momento, assim, né? Cala a boca, Galvão e tal. O Galvão ficou abalado naquela época lá, foi morar na França, não sei o que. Aí tem um momento que mostra um jogo que o Galvão tá fazendo no Olímpico, Grêmio e São Paulo pela Libertadores, e o Galvão vai ler um negócio ao vivo, não sei o que, ele começa a ler e no fundo tem, ei, Galvão, vai tomar... E eu tava naquele jogo, então possivelmente estava gritando, inclusive, pro Galvão ir tomar naquele lugar. Espetacular, Galvão, desculpa aí, né, com todo respeito, né, mas a torcida ela tem direito de, né, fazer o seu protesto, né, eu pude ouvir a minha voz em coro lá, glorificando o querido Galvão Bueno, maravilhoso, maior narrador do Brasil, né, com todas as vênias possíveis, né. Tem gente que gosta de outros narradores e tal, mas acho que o Galvão é o cara que realmente marcou. Mas eu fiquei dando risada sozinho quando eu tava assistindo, porque eu tava naquele jogo, jogo de Libertadores, que o Grêmio chegou na final e perdeu pro Boca Juniors, porque não tinha como ganhar daquele time do Riquelme, né? Era um timaço. Eu fui pra final, aliás, a gente tomou 3-0 em Buenos Aires, e aí tinha os cartazinhos, né? 3-1, eu acredito. Eu acreditei também, não deu certo. Mas o importante na vida é acreditar, né? Muito obrigado também para quem nos acompanha pela TV aberta e pelo rádio. Nós estamos ao vivo em 2 emissoras de televisão, em 2 emissoras de rádio. Então, se você quiser assistir a este programa pela TV ou ouvir pelo rádio sem gastar a sua caríssima e mal funcionante internet, você pode nos acompanhar lá na Bahia pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e em São Paulo também por 2 emissoras de rádio. Muito obrigado à parceria do pessoal da Rádio Brasil Atual e também a quem nos ouve na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vamos lá, gente. A gente tem bastante coisa aqui no programa hoje, principalmente a situação do aeroporto de Porto Alegre. Olha, ninguém está acompanhando esse caso como nós estamos aqui no ICL. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Ontem saiu a notícia de que o aeroporto vai voltar a funcionar só em dezembro. Dezembro. Vocês imaginam uma capital do tamanho de Porto Alegre, que depende do aeroporto. Porto Alegre só tem um aeroporto, não é como São Paulo, que tem 2 aeroportos. Até 3, se você contar Viracopos, que fica próximo ali também. Porto Alegre tem apenas um aeroporto, o aeroporto Salgado Filho. O aeroporto está fechado, a previsão de retorno é só em dezembro. Por enquanto, alguns poucos voos estão sendo feitos na base aérea de Canoas, que é ali próximo de Porto Alegre. Eu estou atrás dessa história desde o começo, porque o aeroporto de Porto Alegre é uma concessão, é a famosa
PPP, parceria público-privada, ou você pode usar esses P's para outras coisas também, né? Parceria puta que pariu também, sei lá o que é o nome dessas parcerias. E a gente vai mostrar como funciona uma PPP no Brasil, como funciona uma concessão no Brasil, né? É o privatiza que melhora. Aí tem gente que vai falar, não, mas não é privatização, é concessão, é você entregar sim a administração de um bem que era público para entes privados. Na prática é uma privatização. Agora, não é privatização quando a coisa dá ruim. E a gente vai mostrar aqui. Conseguir acesso ao contrato da concessão e a apólice de seguro. Sim, o aeroporto tem um seguro. O concessionário, que é a empresa Fraport, que é uma empresa privada que pertence, uma boa parte dela na Alemanha, é de ações free float, que chama, né? Ações que estão no mercado, cerca de 30%, mas uma parte grande da companhia Fraport, ela é do estado onde está a área de Frankfurt. Então é como se fosse assim, nós concedemos o aeroporto do estado do Rio Grande do Sul para o estado de Frankfurt, entendeu? Nós privatizamos publicamente, né? Eu fico imaginando por que será que para um estado da Alemanha é interessante a gestão de um aeroporto no Brasil e para um estado do Brasil não é interessante a gestão de um aeroporto no Brasil. Será porque nós somos um bando de idiotas? É possível que seja isso, né? É bem possível. Então, vamos lá, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, vou dar o histórico, por que o aeroporto está parado, as perguntas que nós mandamos para a empresa alemã Fraport na semana passada na reunião de acionistas, nós conseguimos mandar 3 perguntas, vocês viram no programa ontem aqui, e agora vamos dar andamento a esse caso, porque a gente vai mostrar aqui o contrato de concessão para mostrar quem deveria ser responsável por cuidar do aeroporto e retomar as operações, quem deveria pagar isso, será que somos nós, população civil, o povo do Brasil, o contribuinte, ou será que é a Fraport? Ou será que é a seguradora, porque era obrigatório pelo contrato de concessão que a Fraport tivesse seguro. Então hoje aqui eu vou mostrar a apólice de seguro. Sim, conseguimos a apólice de seguro. Não foi nem muito difícil não, tá? Se tivesse assim interesse da imprensa que tem mais recursos, mais repórteres, se tivesse interesse, essa matéria já teria sido dada umas 2 semanas atrás. Como aparentemente ninguém está se interessando pela história, porque, né, deixa assim, vamos lá que o governo federal vai botar um dinheiro, vamos isentar o ICMS, o governo estadual bota um dinheiro também, vamos livrar a empresa disso. Parece que tá rolando um negócio um pouco isso, né? Com a desculpa, mas assim que é a concessão, então ninguém vai discutir a concessão. A concessão não se discute. Então é o seguinte, nós vamos mostrar como é uma concessão, para que vocês que estão assistindo esse programa possam entender se nós queremos esse tipo de concessão no Brasil. Se essa concessão é benéfica para quem vai usar o aeroporto, se essa concessão é benéfica para o contribuinte do Rio Grande do Sul, se esta concessão é benéfica para o país, para o Brasil, para a sociedade civil, para nós outros que vamos pagar a brincadeira, né? Não, mas tem que fazer, porque assim é a concessão. Então vamos discutir como é que é a concessão. A gente vai entender aqui como funciona a concessão. Vamos explicar como funcionam as concessões e aí a partir disso vocês podem formar o próprio juízo de valores, né? Não estamos pregando aqui nenhum tipo de quebra de contrato, por enquanto, nada disso. Nós vamos explicar como funciona uma concessão, que basicamente quando a coisa está dando certo, os lucros vão para o bolso da Fraport. Quando a coisa começa a dar errado, quem vai pagar sou eu, é o Jimmy, é todo mundo aqui que está aqui, é você que está assistindo esse programa, tá? É assim que funciona a concessão. Ah, mas foi assinado. Bom, então a gente vai discutir por que é que foi assinado, por que é que foi feito desse jeito, por que é feito desse jeito no Brasil. Não parece algo que é bom para a sociedade civil. Afinal de contas, a minha vida inteira, eu e várias pessoas pegamos voos em Porto Alegre, enquanto era administrado pelo poder público, para vários lugares, e nunca tive nenhum problema recorrente, grave no aeroporto de Porto Alegre. Depois que passou para concessão da empresa privada, não notei nenhuma imensa diferença no aeroporto de Porto Alegre. Fizeram uma área nova lá e tal, não sei o quê, mas continua voando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Buenos Aires, para Portugal, como se fazia antes, com as mesmas empresas que operavam antes, com os mesmos aviões, não se nota, é porque tem um Starbucks agora ali, então tá muito melhor, tá? Agora tem um Starbucks. Dane-se o Starbucks, né? Não tô nem aí pro Starbucks, né? Então a gente vai colocar aqui os pontos, vamos mostrar, melhorar para a população civil depois da concessão de forma substancial. Nossa, antes era um aeroporto horrível, não tinha como pegar voo, tava sempre com problema, não sei o quê. Não é o caso mesmo.
Se fosse o caso, não teria problema nenhum aqui em falar. O Salgado Filho nunca teve problemas graves para você pegar o voo pelo Salgado Filho. Eu já voei 1 milhão de vezes pelo Salgado Filho. Nunca foi uma grande questão, sempre foi um aeroporto ali charmoso, né? Um aeroporto pequeno, fácil de se organizar e tal. Não havia uma grande questão. Nossa, é um aeroporto que não funciona. Nós realmente somos um bando de ananá que não conseguimos tocar um aeroporto. Nós precisamos dos alemães para tocar esse aeroporto. Não era o caso. Então qual a grande vantagem da concessão? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui quem leva as vantagens da concessão do aeroporto para a gente fazer um exemplo aqui, para todo mundo tentar entender como funcionam essas parcerias públicos-privadas, né? As concessões. Vamos lá então para o iclnoticias.com.br, inscrições para o Enem 2024 vão até o próximo domingo. Atenção se você tem que se inscrever no Enem, ou inscrever alguém da sua família, dos seus contatos próximos, seus amigos aí, o sua enteada, o seu sobrinho, tal, não sei o que, o seu neto. As inscrições vão até o próximo domingo. Lá na capa do iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL, tem tudo o que você precisa saber com o link correto para a inscrição, porque ontem nós mostramos aqui, tem sites falsos por aí, onde as pessoas estão usando, depositando o Pix dos R$80 a inscrição e o Pix está indo para golpistas. Então, atenção, não aventure-se pela internet, vá lá para o iclnoticias.com.br, pega esse link e manda para as pessoas, porque aqui temos os links seguros, né, bonitinho, organizadinho aqui, ó, com o link da página do participante e um passo a passo para fazer a inscrição. É fácil com esse passo a passo, tá tudo organizadinho, tudo printadinho, olha aqui que beleza, né? Grande serviço do iclnoticias.com.br para vocês. Notícias sobre saúde, câncer de pulmão, novo medicamento impede a progressão em 60% dos pacientes. Estudo considerado extraordinário foi apresentado na conferência da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, também publicado lá pelo iclnoticias.com.br. STF marca julgamento da revisão do FGTS para 12 de junho, também aqui para a gente entender, né? O STF vai decidir se a utilização da TR, a famosa TR dos bancos, a taxa referencial, na remuneração das contas vinculadas ao fundo é constitucional ou não. Isso aqui pode impactar na grana que você tem no seu FGTS. Então, atenção! Matéria importante também, se você quer entender o que vai acontecer no STF em relação ao seu FGTS, tá lá no iclnoticias.com.br. O Senado deve votar hoje, nessa terça-feira, o texto que retoma a taxação das compras internacionais até $50. Essa é a grande polêmica no Brasil nesse momento. Não é bobagem, porque isso aqui pega milhões de pessoas, isso aqui tem vários desdobramentos. Não é uma coisa simples da gente analisar, não é só a gente analisar do ponto de vista, poxa, agora a pessoa que quer fazer a comprinha lá vai ser prejudicada, porque isso aqui envolve também várias fraudes fiscais que estão sendo perpetradas no Brasil, várias lojinhas abertas no Brasil inteiro de pessoas que montam lojas, fazem compras em série de até $50 nas Shopee da vida, Shein, não sei o quê, e trazem para o Brasil como se fossem pessoa física, não pagam imposto, colocam esses produtos no mercado e acabam quebrando a concorrência porque tem condição de vender o produto muito mais barato do que o concorrente que está lá trabalhando certinho, pagando imposto, e também grandes redes, tipo o velho da van, mas não é o velho da van, mas assim, tipo o velho da van, não posso falar que é ele, né? O Luciano Hang, né? A família Hang, mas assim, tipo ele, assim, sabe? Também há uma suspeita forte no Brasil aí, inclusive já falado pelo ministro Haddad na semana retrasada, quando foi até a Câmara numa sessão que foi convidado para prestar esclarecimento sobre a política brasileira. O Haddad fez o exemplo lá de um empresário que faturou milhões no Brasil fazendo importações fake, fazendo de conta que era para consumo próprio, CPF, e colocando esses produtos no mercado. Então é um tema complexo. Qual a grande questão disso? Eu espero que seja estratégia e não por acaso, né? A Câmara aprovou. Projeto do filho do Arthur Lira, tá? Isso aqui não é o Lula, mas é claro, né? Se você vai ver nos youtubers da vida aí, a foto que tem é a do Lula, né? Porque o pessoal ou é ignorante ou é só ideologia mesmo, né? Molecada micreiro e pessoal de game, né? Boa parte dessa galera aí, vocês já viram onde é que foi parar esse negócio, né? Então tudo vira o Lula, é a ideia fixa do Lula. Gente, o projeto não é do Lula, tá? Não é do Lula. Se fosse, a gente estaria falando que não tem problema nenhum. Mas não é. Não é. Na prática, não é.
foi inserido uma jabutizeira num outro projeto que não tinha nada a ver com isso, pelo filho do Arthur Lira. Quem aprovou foi a Câmara, com votos da extrema-direita, dos bolsonaristas, de todo mundo, votou a favor desse negócio, votou a favor de taxar você, tá? Micreiro, gamer, todo mundo que compra a brusinha da Shein, né? No que me incluo também, né? Todos nós aqui compra de vez em quando um negocinho lá, para uso pessoal, não para revender no mercado, obviamente. Isso aqui é um projeto dos deputados da direita do Brasil, tá bom? Para você não ficar espalhando porcaria no seu canal de YouTube e colocando a foto do Lula, que o Lula não tem absolutamente nada a ver com esse negócio. Espero que seja uma estratégia, e se for, é uma estratégia ótima. Parece que o governo está aprendendo o jogo que é feito hoje, principalmente para divulgação nas redes sociais. O Lula disse que vai vetar isso aqui, tá? Então, atenção. O Senado vai votar hoje, a ver como será a votação. Depois vai para a mesa do presidente Lula. O Lula disse que vai vetar esse negócio. Então eu espero que, se for a ideia de vetar mesmo, vete e faça muito marketing do veto para ver se o pessoal do YouTube aí, desses canais aí, forçadamente, pela imposição dos fatos, tenham que admitir que o Lula vetou o negócio e não foi o Lula que criou, porque por enquanto a tal da narrativa tá para outro lado, né? Pode voltar para a Câmara, para o Senado, podem derrubar o veto do Lula, mas aí vai ficar nas costas do Pacheco, do Lira, do filho do Lira, dos Bolsonaro, da direita, que está querendo aprovar esse negócio aqui. Como eu disse, não é uma coisa simples, não é que quer taxar só a pessoa que quer comprar o negocinho lá, como é que eu comprei pro meu filho esses dias, a pastinha para guardar a cartinha Pokémon. Não é só para isso, né? Vai taxar essa pessoa também. Mas não é só isso, envolve uma série de coisas, fraude fiscal, concorrência desleal, uma série de coisas, uma confusão esse negócio. Então, a ver como é que anda isso aqui no Senado a partir de hoje. Olha, o ICL protocolou no Banco Central um pedido de informações sobre o relatório Focus, a notícia que a gente deu na semana passada. O Edu Moreira fez aqui uma denúncia importante, a gente está tentando, como dizia um amigo meu, clarificar os dados, né? A gente está tentando esclarecer os dados. Aliás, ex-amigo meu, porque não é mais meu amigo essa pessoa também, mas tudo bem, mas já foi também, mas também já não é mais. Esclarecer os dados para entender como é feito o relatório Focus, né? O relatório Focus é o relatório que é feito aí sobre as perspectivas da economia, que opiniões que são dadas aí por agentes do mercado, agentes financeiros, bancos, corretores e tal, não sei o quê, anônimo, é anônimo. Então você vai lá e você fala o seguinte: nossa, eu tenho interesse em bagunçar o mercado, em deixar as águas mais sujas aí para parecer que a economia tá uma porcaria, para mostrar que a coisa vai mal, porque eu tenho posições que me interessam ganhar alguns milhões de reais na piora da economia. Então, como é anônimo, eu vou dizer que a inflação no próximo semestre ela vai a 8%. Faz sentido? Não faz, mas faz sentido para mim, que vou ganhar dinheiro com isso. Então a gente está tentando entender quem manda esses dados. Quem são esses anônimos? Quem são os felizes anônimos do relatório Focus que influenciam na taxa Selic, na discussão pública, nos debates na Câmara, nas notícias que são publicadas pela imprensa e assim por diante. Portanto, ontem protocolamos um pedido de informações ao Banco Central para que os anônimos do relatório Focus apareçam. Por que anônimo? Por que tem que ser anônimo? Por que as corretoras, quando fazem as mesmas projeções, por exemplo, para a Bloomberg, que é uma empresa privada. A Bloomberg é uma empresa privada que vende dados econômicos para o mercado e que tem também site de informação econômica. Esses mesmos agentes econômicos, quando dão as suas opiniões para levantamento que é feito pela Bloomberg, dão a luz do dia, colocando seus nomes. Por que para a Bloomberg a luz do dia e para o relatório Focus anônimo? Então a gente está vamos tentar entender, vamos ver se essa coisa anda. Espanha decide bloquear ferramentas eleitorais no Instagram e no Facebook. Nossa, a ditadura do Xandão. Ah, não, é na Espanha, não é no Brasil. A Agência de Proteção de Dados da Espanha decidiu suspender temporariamente 2 produtos da Meta, empresa dona do Facebook, que foram desenvolvidos para serem implementados nas próximas eleições europeias. As ferramentas poderiam ser usadas no Instagram e no Facebook. De acordo com a agência de notícias Reuters, as ferramentas Election Day Information e Voter Information Unit
são acusadas pela agência de potencialmente violar o regulamento de proteção de dados espanhol. O processamento de dados previstos pela Meta seria contrário à regulação espanhola de proteção de dados e, no mínimo, violaria os princípios de proteção de dados da legalidade, minimização de dados e limitação do período de retenção. A Espanha tem uma lei de proteção de dados, como nós temos no Brasil também, e o medo era que o Facebook soubesse, por exemplo, o caminho que estavam tomando os eleitores ou até mesmo o resultado das eleições antes da população espanhola. É uma maravilha, né? Ai, o Xandão, porque não sei o quê. Chile entra na denúncia contra Israel em Haia por genocídio. O governo chileno, liderado por Gabriel Boric, anunciou que se juntará à África do Sul na denúncia contra Israel por genocídio. Em um discurso ao Congresso chileno no sábado à noite, o presidente Boric revelou que o Chile formalmente apoiará a queixa apresentada na Corte Internacional de Justiça. O movimento do Chile amplia a pressão internacional sobre Israel, que enfrenta acusações de crimes em sua ofensiva em Gaza. Para Boric, os palestinos estão vivendo uma situação humanística catastrófica que requer uma resposta firme da comunidade global. Ele declarou que o Chile apoiará o caso da África do Sul contra Israel com base na Convenção de Genocídio da ONU. Após a decisão dos sul-africanos de lançar a denúncia, a Corte Internacional de Justiça em Haia já estabeleceu medidas emergenciais contra Israel, solicitando ações para evitar genocídio e exigindo o fim imediato da ofensiva em Rafah, no sul de Gaza, para onde Israel mandou as pessoas, que seria um lugar seguro, depois bombardeou inclusive um campo de refugiados. No entanto, após a decisão de maio, Israel lançou uma operação resultando em mais de 200 mortos, inclusive em um campo de refugiados. A entrada do Chile marca o primeiro país sul-americano a se juntar formalmente ao caso. Enquanto isso, o Brasil, sob o governo Lula, declarou apoio ao pleito sul-africano, mas ainda não aderiu oficialmente à denúncia. Boric expressou indignação com as ações desproporcionais contra civis palestinos, destacando a gravidade da crise humanitária em Gaza, né? Como fica agora as pessoas que falaram que não é genocídio, que não sei o quê, cada vez mais difícil de defender a posição, né? Lá no iclnoticias.com.br também, a notícia anterior dos nossos amigos lá no diariodocentrodomundo.com.br. Marinha, áreas afetadas por PEC, né, a PEC da privatização das praias, são pilares essenciais para a soberania. A Marinha do Brasil se posicionou ontem, na segunda-feira, sobre a proposta que transfere a propriedade de terrenos do litoral brasileiro do domínio da Força da Marinha para estados, municípios e proprietários privados. Disse a Marinha em uma nota: essas áreas são pilares essenciais para a defesa da soberania nacional, o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, tendo em vista a diversidade de ecossistemas, a importância das atividades econômicas relacionadas aos ambientes marinho e fluvio-lacustre, além da necessária proteção do litoral do Brasil. A Marinha se posicionou sobre o assunto depois que a PEC voltou a ser discutida agora em maio no Senado, uma proposta levada adiante, claro, pelo Flávio Bolsonaro. A família Bolsonaro tem os seus interesses lá em Angra dos Reis e não sei mais aonde, né? Nas praias aí. Segundo a Marinha, o debate sobre o tema é importante. A Marinha reitera que as dimensões continentais do Brasil e complexidade da sociedade requerem um amplo debate em torno do tema a partir da participação de toda a sociedade, a fim de garantir análise pormenorizada de aspectos regionais que permitam o tratamento diferenciado e inclusivo, além do enfoque estratégico da soberania nacional. Isso aqui está causando um maior burburinho, né? E na verdade vai passar, em tese, as áreas da Marinha para estado, município e para privados, né? Os privados que tem ali, que estão próximos ali da areia, da faixa da Marinha, muita gente fala, eu não posso nem fazer melhorias aqui, eu não posso construir nada porque não é meu. Sim, não é seu, não é seu, não devia estar ali, inclusive, né? Então essa é a grande discussão que se faz hoje no Brasil, esperando que não passe esse negócio. Para quem quiser saber sobre uma aula de privatização de praias privadas, a agência pública publicou isso aqui ainda lá em 2017, uma reportagem que está lá no site da agência pública, em Angra dos Reis, uma aula sobre praias privatizadas, para você entender como é, né? Aqui a matéria é publicada pelo repórter Rogério Daflon, que infelizmente, né, o Daflon já faleceu, né? Faleceu uns 2 anos atrás no Rio de Janeiro. Uma matéria super completa, alguém lembrou disso aqui lá no Twitter, eu acabei trazendo para cá para quem quiser ter uma ideia de como é que é uma área privatizada, né? Se você pode entrar na areia ou não, né? Spoiler, não pode, tá? Funcionários demitidos após visita de Bolsonaro processam a Embaixada da Hungria. Aqui matéria da Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. Assinado pela Carla Gamba, a repórter. 2 ex-funcionários da Embaixada da Hungria demitidos após a repercussão do episódio que o Bolsonaro foi dormir lá na Embaixada, né?
Acionaram a Justiça do Trabalho no Distrito Federal em busca de direitos trabalhistas que não teriam sido devidamente cumpridos após as demissões. Entre eles está o pagamento de verba rescisória a que tinham direito como o fim do contrato. Pô, mas os caras não sacaram nem o FGTS dos caras que foram demitidos, né, Embaixada da Hungria. Ainda no iclnotícias.com.br, Rivaldo Barbosa, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, preso por conta do crime da Marielle, diz que existiam suspeitas sobre os Brazão em 2018, quando aconteceu o crime, mas ele não apurou a suspeita. Matéria assinada pelo Igor Melo. Em depoimento à Polícia Federal, o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de polícia do Rio, afirmou que o nome dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão entrou no radar da Polícia Civil entre 1 e 2 meses depois da execução da vereadora Marielle Franco. A coluna teve acesso com exclusividade ao termo de depoimento do delegado, colhido na segunda-feira pela Polícia Federal. Rivaldo Barbosa está preso sob a acusação de ajudar no planejamento da morte de Marielle e do Anderson Gomes. Apesar de relatar que o delegado Giniton Lages, sua indicação pessoal para comandar a investigação, trouxe na época a informação de que os Brazão estariam envolvidos no crime 1 ou 2 meses depois do assassinato, ele não soube explicar, o Rivaldo Barbosa, por que a conclusão da primeira fase do inquérito, em que Rony Lessa foi indicado como executor, seguiu em uma direção oposta. O relatório final de Lages aponta que Lessa cometeu um crime de ódio, eu lembro disso, né? Eu lembro exatamente disso. Ou seja, né, o Lessa matou a Marielle porque não gostava dela. Isso, essa foi a motivação que foi encontrada pela Polícia Civil na época. Todos os jornalistas que cobriam esse caso chamaram isso de ridículo. Aliás, fomos ridicularizados por outros colegas jornalistas, né? Vocês são muito radicais, né? A polícia já apurou, vocês querem achar os mandantes, né? Esse pessoal esquece das coisas, mas a gente não esquece. Segundo o Rivaldo contou no depoimento, ele ouviu sobre um possível envolvimento dos Brazão entre abril e maio de 2018 em reunião com o Giniton Lages e o general Richard Nunes, que era então secretário de Segurança do Rio durante a intervenção federal decretada por Michel Temer. Apesar de não ter tido acesso aos autos, Giniton lhe indicou que representava por diversas cautelares em detrimento de Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, disse Rivaldo. Questionado pela Polícia Federal ontem sobre o motivo pelo qual o inquérito seguia a linha de um crime de ódio, ele jogou a responsabilidade em Giniton Lages. O declarante, Rivaldo Barbosa, diz que esta pergunta deve ser direcionada ao Giniton Lages. Em sua colaboração premiada, o ex-PM Rony Lessa, assassino confesso, afirma que Rivaldo atuou em conluio com os irmãos Brazão desde o planejamento do crime e na condição de chefe de polícia usou seu poder para obstruir as investigações. Ou seja, tá jogando a bomba no colo do delegado que ele próprio escolheu na época. Braço direito de Rivaldo participou de operação em que miliciano o acusou de extorsão. O policial civil Rafael Aurélio de Macedo Lopes, tido como um dos homens de confiança do delegado Rivaldo Barbosa, participou de uma operação em 2012, pela qual o miliciano Orlando Curicica acusava Rivaldo de extorsão. A informação consta no depoimento também do Rivaldo Barbosa, que foi obtido com exclusividade pelo ICL Notícias. Essas duas notícias estão publicadas, claro, lá no iclnoticias.com.br. Reportagem importante da agência pública relacionada a isso também. Marielle, milícias e mais. Relatório de inteligência da intervenção militar do Rio de Janeiro sumiu. Vejam que coisa curiosa isso aqui. O resultado da investigação da Polícia Federal sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco lembrou uma antiga pergunta aqui na agência pública. Se o Rio de Janeiro, na época, passava por uma intervenção militar na segurança pública, lembram? Temer decretou intervenção no Rio de Janeiro, assumiu lá o Braga Neto, vice do Bolsonaro depois, e colocou como secretário de Segurança Pública o Richard Nunes. Então, o Rio de Janeiro, quando a Marielle foi assassinada, estava na mão de militares. Beleza? O que as Forças Armadas descobriram sobre o crime, sobre grupos milicianos e outras facções criminosas que operavam no estado na época, a agência pública descobriu, olha só, que informes, relatórios e outros documentos de inteligência produzidos pelos interventores militares do Rio de Janeiro em 2018 não existem nos arquivos públicos e que nem mesmo as autoridades parecem saber totalmente o que foi descoberto à época. Ou seja, as informações
Segundo denúncia da agência pública, desapareceram. Por que desapareceram? O que estava lá e quem poderia ser incriminado nesse momento do avanço real das investigações em relação a esse crime? Isso a gente ainda não sabe. A reportagem completa está lá na agência pública. Ainda no clnoticias.com.br, diretor da Brasil Paralelo criou o Fórum Chan, que promovia crimes de ódio. Reportagem da Amanda Audi, a repórter da agência pública. O cidadão Conrad Scortiapino, um dos executivos mais importantes da produtora de direita Brasil Paralelo, foi um dos criadores do 55 Chan, um fórum de discussões online que ficou conhecido por ser um dos primeiros e um dos maiores do país, de acordo com a agência pública. O Scortiapino da Brasil Paralelo, que aliás a Brasil Paralelo tá aí, né, no mainstream media, principalmente no Rio Grande do Sul agora, fazendo parceria com o fórum do não sei o quê, com Fronteiras do Pensamento, né? Os lugares que eram blindados por essa turba toda já foram totalmente poluídos também, né? O vice-prefeito de Porto Alegre é da Brasil Paralelo, então por aí a gente vai vendo como a coisa se espalhou. O Scortiapino faz parte da diretoria do Brasil Paralelo desde 2020, ele é Chief Technology Officer. O que é Chief Technology Officer? Né? O chefe dos computadores, será que é isso? Tem um nome em português para isso, para quem não entende as coisas? Ele é responsável pela área de tecnologia do site e aplicativos da empresa, que segundo a própria possui mais de 400 mil assinantes. O fórum online, que foi criado por um dos principais executivos da Brasil Paralelo, se tornou conhecido por abrigar conteúdo enquadrável como criminoso. Em março de 2019, neste fórum, quando 5 alunos e 2 funcionárias foram assassinados em uma escola em Suzano, em São Paulo, este fórum publicou louvações aos atiradores, lamentando que eles não tenham matado mais pessoas e colocou para tocar automaticamente no site uma música sobre um jovem que atira em colegas. O fórum online, que foi criado pelo fulano esse do Brasil Paralelo, abrigou também por um tempo um outro fórum chamado Dogolachan, que chegou a ser um dos locais mais inóspitos da internet brasileira. Um de seus criadores foi condenado a mais de 40 anos de prisão por associação criminosa, divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes como estupro feminino e terrorismo. Após anos de ameaças e perseguições contra a professora Lola Aronovitch por integrantes deste fórum online, em 2018 foi sancionada a Lei Lola, que permite que a Polícia Federal investigue casos como esses na internet. Então aqui estamos, né? No Brasil Paralelo. Isso aqui não é a minha opinião, não é o que eu acho, isso aqui é um fato. Este cidadão, que é um dos principais executivos da Brasil Paralelo, que hoje o vice-prefeito de Porto Alegre, que está lá, é da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo faz parceria com a RBS no Rio Grande do Sul, que é a retransmissora da Globo, e com o Fronteiras do Pensamento para trazer pensadores para o Rio Grande do Sul. Está aí emaranhada na política do Estado, fazendo a cabeça de muita gente. Temos aqui uma matéria importante, né? Vocês não acham que é uma matéria importante? Me parece que seja uma matéria bastante relevante publicada pela agência pública. Vamos lá rapidamente, então. Lixo gerado por cheia no Rio Grande do Sul chega a 47 milhões de toneladas. O Fantástico percorreu os municípios mais afetados pela chuva e mostra a importância de decisões rápidas para evitar que o lixo se acumule e prolifere doenças de pulmão. Segundo os cálculos que foram feitos pelo especialista ouvido pelo Fantástico, já gerou mais lixo a enchente no Rio Grande do Sul do que o bombardeamento em Gaza. Eu não sei exatamente como se calcula isso, porque não se tem acesso pleno a Gaza, mas enfim, dá para imaginar porque mesmo repórteres experientes, como é o caso do Ian Boechat, repórter brasileiro, fotográfico, que cobre guerras pelo mundo, já esteve em várias áreas de conflito, zonas de bombardeadas. O Ian Boechat esteve no Rio Grande do Sul e ele próprio declarou que a paisagem é pior do que a paisagem de guerras, né? Porque nas guerras mesmo que você tenha uma destruição em massa, como você tem em Gaza, várias áreas elas são destruídas parcialmente. No Rio Grande do Sul, várias áreas foram destruídas totalmente, você tem uma perda total, né, dos móveis, dos bens, da cama, televisão, geladeira, então você vai acumulando de fato muito lixo. Bom, gente, vamos lá para o caso do aeroporto de Porto Alegre. Primeira notícia que saiu ontem, tá? Aeroporto Salgado Filho deve reabrir na segunda quinzena de dezembro.
Nós teremos aí mais de um semestre de um dos principais aeroportos do Brasil fechado. Fechado. Eu não vou entrar na discussão sobre o quão fácil ou difícil é reabrir um aeroporto, porque fácil não deve ser, tá bom? Fácil não deve ser. Você tem que refazer pista, estrutura, recomprar equipamentos, tem equipamento que é sob medida, que tem que ser calibrado, que não sei o que você não vai achar na comprinha de abaixo de $50 da Shopee. Beleza. Não é essa a questão. Questão número 1. Eu não imagino o aeroporto de Miami, Malpensa, em Milão, Charles de Gaulle, o aeroporto de Frankfurt, que possa ter sofrido uma inundação como sofreu de Porto Alegre, ficar de maio a dezembro fechado. Eu não consigo imaginar. Pode acontecer. Nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. E vários desses aeroportos já tiveram problemas. Nevasca, inundação, o aeroporto de Frankfurt foi inundado também no ano passado. Inundação, parar por nevasca, ter que ser fechado para ser retomado. Primeiro, eu não imagino esse tempo todo. São tempos que as empresas privadas tratam assim com a gente como assim, tempos latino-americanos, né? Vocês não têm tanta pressa, né? Vocês não precisam. Não precisa disso. Imagina, né? Não é Frankfurt, não é Milão, não é o aeroporto de Paris, não é o aeroporto de Londres, é o aeroporto de Porto Alegre. Problema de vocês. Dane-se. Vai a pé, tá? Vai a pé. Vai, gaúcho, vai de cavalo. Precisa viajar para o México, vai com o seu cavalo, meu filho. Vocês não têm cavalo aí? Vai de cavalo. Precisa de avião para quê, né? Então vai voltar só em dezembro, tá? Dezembro. O aeroporto internacional volta a funcionar na segunda quinzena de dezembro após ser fechado devido às inundações. Isso aqui, reportagem da Agência Brasil. Aí temos questões. Eu tô me batendo em relação a isso, porque é o seguinte, o aeroporto de Porto Alegre hoje é operado por uma empresa privada chamada Fraport. A Fraport é uma empresa que tem ações na Bolsa, da Alemanha. Um dos grandes sócios é uma dessas empresas de investimento, esses fundos, né? E o sócio majoritário é o estado, se não me engano é o estado de Hesse, né? É o estado onde fica Frankfurt. Ele pode pesquisar rapidamente para mim, Jimmy, qual é o estado onde está localizado Frankfurt na Alemanha, tá? Mas é uma espécie de Rio Grande do Sul da Alemanha, tá? Então, primeiro, nós privatizamos, entre aspas, um aeroporto do estado do Rio Grande do Sul para um estado da Alemanha, tá? A gente tem cara de otário mesmo, né? Por que é que um estado alemão consegue tocar um aeroporto e um estado brasileiro não consegue? A gente nasceu incompetente, a gente é burro, a gente não consegue. Por que que o aeroporto funcionava antes da concessão e continua funcionando agora? Questões que ficam no ar. Mas tudo bem, foi feito o termo de concessão. A Fraport não está fazendo absolutamente nada, né? Aliás, começou a se mexer essa semana, tá? Começou a se mexer. Hesse, né? Estado de Hesse. Muito bem. Começou a se mexer essa semana. Nós mandamos perguntas para a Fraport na semana passada porque teve a reunião de acionistas em Frankfurt. E nós conseguimos, através do Niklas Franzen, que é um jornalista, colega alemão, que fez a ponte entre o ICL e os acionistas críticos, que é um grupo de pessoas que compra pequenas participações de empresas para poder justamente participar da assembleia de acionistas e fazer as perguntas incômodas que ninguém faz. Nós mandamos perguntas que foram respondidas pela Fraport. Então eu estou falando aqui de informação oficial, não é o que eu acho, é informação oficial. A Fraport falou que não estava trabalhando no escoamento da água do aeroporto de Porto Alegre, ao contrário do que fez em Frankfurt, quando teve uma inundação, porque em Frankfurt o aeroporto é deles, em Porto Alegre não é deles. Então danem-se vocês porque o aeroporto não é meu. O aeroporto só me interessa quando ele está funcionando. Quando ele não está funcionando, não é problema meu. Essa foi a resposta, claro, né? Com linguagem burocrática, clássica de empresas, eu estou aqui simplificando, mas a resposta é essa, tá, gente? Não vamos drenar o aeroporto porque o aeroporto não é nosso. Essa foi a resposta, na prática. Por que não estão drenando o aeroporto também? Segundo a Fraport, porque não dava para drenar. Não dava para você botar bombas ali, porque toda a região estava inundada, o que é mentira. É mentira, desmentido pelos fatos, porque
4 tratores de produtores de arroz foram colocados lá pelos produtores e começaram a esvaziar, tirar a água do aeroporto e colocar no rio Gravataí, que fica ali do lado, tá? Então era possível sim esvaziar o aeroporto, tanto era que os arrozeiros foram lá para começar a esvaziar o aeroporto. Então a Fraport não se mexeu porque não quis, tá? Não se mexeu porque não quis. E aí tá uma briga, porque quanto mais o aeroporto fica fechado, mais as pessoas vão ficar putas com quem? Quem que as pessoas vão culpar, gente? A pessoa lá sabe o que é Fraport. O cidadão lá sabe onde é que fica Frankfurt. O cidadão lá tem noção de alguma coisa? Não, as pessoas vão culpar quem? O genérico governo, não é? Não é isso que vai acontecer? De quem é a culpa do aeroporto não ser reaberto? Do genérico os políticos. Então é uma crise fácil para a Fraport. Ela opera o aeroporto enquanto o aeroporto está funcionando. Ela obtém lucros com o aeroporto de Porto Alegre é um aeroporto lucrativo e está no balanço da Fraport, que eu acessei também, está na internet, é só lá olhar. Ah, mas tem que ver se dá lucro sim. Dá lucro o aeroporto sim. Dá lucro, milhões de reais de lucro. Lucro para a Fraport, que já foi para o balanço da empresa, já saiu do Brasil e já foi para a Alemanha. Tá? Porque é isso que fazem com o nosso dinheiro aqui, né? Recolhem o meu dinheiro da tarifa que eu pago no aeroporto quando eu pego o voo lá e mandam para Frankfurt. Isso é a concessão que foi feita. O dinheiro não fica no Brasil. Vocês entendem, né? Como funciona o negócio. Beleza? O aeroporto ficando parado vai estourar na conta do governo, dos políticos, né? Do Brasil. O genérico Brasil. O Brasil realmente não tem jeito. O aeroporto não volta a funcionar. Ah, no Brasil, porque lá em Frankfurt alagou o aeroporto, em 3 dias estava funcionando. Mas no Brasil, bom, as pessoas não sabem o que é Fraport. Então vamos lá, eu fui ler o contrato de concessão, que é o mínimo que dá para fazer. Eu acho que se tivesse assim uma vontadezinha jornalística, outros meios de comunicação que têm mais dinheiro, influência, acesso, repórter, editor, produtor, poderiam ter feito isso. Não fizeram. Motivo eu não sei. Cabe a vocês imaginar. Então eu fui ler. Isso aqui, ó, é o contrato de concessão feito pela ANAC para os alemães da Fraport. Está escrito aqui, ó. Concessão para ampliação, manutenção e exploração. A palavra é boa, né? Porque a concessionária vai explorar o aeroporto mesmo, de fato. Do aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho. O que é que diz o contrato para a gente entender quem é responsável por retomar o aeroporto nesse momento? O que é a Fraport, gente? A Fraport está parada, bracinho cruzado, tá? Foi lá olhar o asfalto, foi lá, olhou, o asfalto realmente está esfarelando o asfalto. É isso que a Fraport está fazendo por enquanto, né? Tá lá varrendo os negócios, tá. Sim, retomada mesmo, não está trabalhando, tá? O que é que quer a Fraport? Ou que o Estado banque, o Estado, diga-se de passagem, você, tá? Então, ou que você pague para reconstruir o aeroporto. Ou que tenha aumento de tarifas, então a Fraport pode reconstruir, mas tem que ter aumento de tarifas. Então, que você pague o aeroporto. Ou que se aumente o prazo de concessão. Fala-se, inclusive, de aumentar o prazo de concessão para 20 anos a mais. O prazo de concessão já é de 25 anos. Então eles querem ficar explorando, tá aqui no contrato, tá? Não sou eu que estou inventando, não, tá aqui, ó. Eles querem ficar explorando o aeroporto de Porto Alegre por 45 anos. Então, é você que paga também. Então a Fraport deu 3 opções para nós, sociedade civil. A gente pagar é a opção número 1. A gente pagar é a opção número 2. E a gente pagar é a opção número 3. Essas são as 3 opções que estão na mesa pela empresa. Beleza? O que é que diz o contrato, gente? Vamos para o contrato, que é o que importa. Dos riscos da concessionária. Seção 2 do contrato, tá? Tem uma seção aqui chamada 2. Quais são os riscos da concessionária, que é a empresa Fraport? Observando o disposto, blá, 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 constitui riscos suportados exclusivamente pela concessionária, empresa Fraport. Tá bom? Quais são os riscos? Por exemplo, ocorrências de eventos de força maior ou caso fortuito. O que é um evento de força maior? Uma enchente, por exemplo. Isso é considerado, inclusive por seguradoras, como eventos de força maior.
Evento de força maior, tornado, guerra, tá? Pandemia. Tanto é que depois da pandemia, os seguros para esse tipo de equipamento começaram a prever claramente que não se cobre pandemia. Então, se você tem lá um seguro para um aeroporto como o de Porto Alegre, e você tem em um determinado momento o seu lucro cessa, porque o aeroporto teve que ser fechado por conta de pandemia, as seguradoras já colocam expressamente, depois da pandemia, que não cobrem esses custos. Tá? Então, isso é um evento de força maior que está nos riscos da empresa que opera o aeroporto. Isso aqui está escrito em contrato. O que mais tem no contrato, galera? A empresa está a par, presta atenção que está escrito no contrato de concessão. A empresa Fraport declarou em contrato que foi assinado com a ANAC que ela está a par da situação geológica do aeroporto, tá? Ela está a par, diferente da prevista para a execução das obras, salvo no tocante ao item não sei o que não exclui isso aqui. Então, a empresa, ela sabe da situação geológica do aeroporto para assumir o aeroporto. Isso aqui está no contrato, isso aqui está assinado pela empresa. A concessionária também, empresa, Fraport, ela declara que, por contrato, tem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta e assinatura do contrato de concessão. Então ela sabe a situação geológica do aeroporto, ela tem por obrigação assumir os riscos por eventos de força maior ou fortuito, como no caso de guerra, enchente, tornado, biriri bororó, e ela tem pleno conhecimento dos riscos e ela levou os riscos em consideração ao assumir esse negócio. Isso está no contrato da Fraport com a ANAC. E aí o que a empresa tem que fazer para assinar esse contrato? Ela é obrigada, por contrato, a apresentar à ANAC a comprovação de que ela está pagando um seguro para o aeroporto. Tá? Então esse contrato não se assina se a empresa privada concessionária não fizer um seguro para o aeroporto. Porque tem que ter seguro. Se estragar um maquinário, se estragar a pista, se não sei o que, se ficar sem operar, tem um seguro. Tá? Isso é comum desse tipo de contrato. E esse comprovante, o boleto mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês. O boleto tem que ser mandado para a ANAC rotineiramente para comprovar que o seguro está sendo pago. Caso isso não seja feito, a concessionária pode ser punida, multada e, no limite, perder a concessão, tá bom? Porque isso é uma condição do contrato, é obrigatório ter seguro. Muito bem. O que mais tem no contrato? Os seguros, tá? Contratar e manter em vigor durante todo o prazo da concessão a apólice de seguro com vigência mínima de 12 meses que garantam o quê? Para que serve o seguro, galera? Para que o aeroporto continue funcionando. É para isso que serve um seguro. Beleza? Os seguros cobrem danos causados aos bens móveis e imóveis que integram a concessão nos termos do contrato, incluindo danos decorrentes do caso fortuito ou força maior. Ou seja, você tem que fazer um seguro para que o aeroporto continue funcionando e o seguro precisa cobrir danos decorrentes de casos fortuito ou força maior. O que é força maior? Guerra, enchente, furacão, tornado, não sei o quê, exceto as coisas que são excluídas expressamente pelo seguro. Então o seguro tem que ser feito e o seguro tem que dizer, olha, eu cubro tudo isso aqui, mas isso não. Tá bom? E aí, por que isso não? Porque se eu tiver que cobrir isso, vai ficar mais caro. Tem seguradora que nem faz e tem seguradora que pode fazer, mas olha, se eu tiver que cobrir, por exemplo, invasão alienígena, né? Olha, invasão alienígena eu não cubro. Se começar o Independence Day, os caras estacionar a nave em cima do aeroporto e fulminar o aeroporto, isso eu não cubro, tá expresso no contrato. Aí a Fraport pode dizer, não, mas eu quero que você cubra o Independence Day. Eu quero que você cubra a invasão alienígena. Ah, então custa mais caro, tá bom? É assim que funciona a negociação entre o segurado e a seguradora, beleza? Mas, por contrato, por padrão, exceto ser excluído pelo contrato, o seguro precisa cobrir eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior, como enchentes, beleza? Então aqui está o seguro. Aqui está a apólice do seguro. Vocês não vão conseguir ler, né? Não dá para ler nem se você pegar ela na mão, porque é um monte de letrinha pequena.
Aqui está a pólice do seguro. Aqui em cima, galera, olha só, tá o boleto, o famoso boleto, né? Tá aqui o boleto do seguro. Estão vendo aqui, ó, boleto do seguro, ó. Chubb Seguros do Brasil, o número do boleto, biririboró, tá tudo aqui, né? Já foi para a espécie de quitação em moeda. Quanto custa? Custa R$ 1.153.262,27. Isso aqui é uma parcela, né? Parcela 1, vencimento, 30/13/2024. Veja, isso aqui é atualíssimo, tá? Para pagar no Itaú, se não pagar tem igual o seu boleto lá que você fez um boleto. Mesma coisa, tá aqui o boleto do seguro, tá bom? Isso aqui é enviado pela Fraport para a ANAC. E isso aqui a gente está publicando aqui pela primeira vez. O que é que o seguro fala sobre enchente? Vamos lá então? Vamos pro o que interessa aqui? Então, tudo bem, já entendemos que a Fraport é responsável por cobrir eventuais prejuízos em casos de força maior ou coisas fortuitas que acontecem, tá bom? É a responsabilidade da Fraport. A Fraport declarou que estava ciente dos riscos que ela corre ao assinar o contrato. A Fraport declarou que está ciente da situação geológica do aeroporto. O que é a situação geológica? Onde o aeroporto está instalado. Onde ele está instalado, o que tem em volta. Tem mar em volta? Não, então não tem risco de maremoto. Não tem risco de tsunami. Tudo bem, vamos excluir. Tá numa região que tem tornado, tufão? Aparentemente não. Então, sabemos, está numa região cercada por água, com rio, dique, não sei o quê? Sim, essa é a situação geológica do aeroporto, da qual a Fraport declarou em contrato estar ciente. Beleza? Obrigada a fazer um seguro. O que diz o seguro? E aí, eu vou colocar isso aqui. Vou esperar que as autoridades se movimentem, porque a imprensa mainstream media tradicional eu já vi que não vai se movimentar, não vai ler a pólice de seguro, não vai fazer essa matéria, porque até agora não fez, né? E se vai fazer agora, vai ter que dar crédito aqui ao ICL, porque quem está fazendo é a gente. Está aqui a pólice de seguro. Vamos lá. 4 vezes a palavra enchente é citada na pólice de seguro. Bora lá. Riscos excluídos do seguro. Excluídos. Isso aqui é uma cláusula padrão, tá? Cláusula padrão. Riscos excluídos, prejuízos não indenizáveis, bens não compreendidos no seguro, tá? Então, além dos riscos excluídos, este seguro não cobre o seguro que a Fraport fez com uma empresa privada de seguros, que era obrigada a fazer, não cobre qualquer parte do estabelecimento segurado, Aeroporto Salgado Filho, inclusive ao seu conteúdo por inundações ou alagamento causado por transbordamento de rios ou enchentes, mesmo que estes eventos sejam consequentes dos riscos amparados por essa cobertura. Primeira citação, então, fala que claramente o seguro não cobre enchente. Primeira citação. Segunda citação, inundação não cobre inundação ou alagamento causado por transbordamento de rios ou enchentes. O que aconteceu em Porto Alegre? Transbordou o rio, causou uma enchente. Segunda cláusula padrão, a cláusula 2 da pólice de seguro, ela não cobre inundações de rios ou enchentes. Terceira citação, e aí que eu vou pedir para que as autoridades olhem com lupa o seguro. Porque o primeiro responsável por retomar o aeroporto de Porto Alegre é a Fraport. Não sou eu. Está em contrato, é a Fraport. Não é você. Não é o governo do estado. Não é o governo federal. É a empresa. A empresa, para dividir o prejuízo de uma eventual catástrofe como essa, ela tem um seguro. O seguro na sua cláusula padrão diz que não cobre. Mas é importante olhar com lupa esse seguro. Atenção Ministério Público de Contas. Atenção Tribunal de Contas do Estado. Atenção Controladoria Geral da União, porque esse contrato foi feito com a ANAC. Condições especiais para o seguro de alagamento ou inundação. Condições especiais. Riscos cobertos. Prejuízos indenizáveis e bens cobertos. Esta cobertura garante, até o limite da indenização, as perdas e danos materiais causados diretamente ao estabelecimento por alagamento ou inundação, conforme definidos nessas condições. Definições. Alagamento, o que é? Entrada de água no local de risco devido ao acúmulo ocasionado por aguaceiro, tromba de água de chuva,
resultante da obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais e desalgadouros públicos. Item B, enchente. Então, na cláusula padrão diz que não cobre. Nas condições especiais para o seguro, diz que cobre enchente. Tá aqui, ó. Enchente. Cobre enchente segundo as condições especiais. Quarta citação e última. Condição especial número 9. Condições especiais para o seguro de equipamentos eletrônicos. Riscos cobertos, prejuízos indenizáveis, bens cobertos. Então, a seguradora responderá até o limite da indenização. Ela paga por enchentes, inundações e alagamentos. Então é o seguinte, meus camaradas. Temos um contrato entre um ente privado e o Estado brasileiro. Neste contrato, o ente privado chamado Fraport diz que está a par da situação geológica do aeroporto, que sabe dos riscos que corre, que é responsável em casos de força maior ou casos fortuitos, que é o caso de uma enchente, por exemplo, uma guerra, etc., né? Para diluir o seu possível prejuízo e também por força de contrato, porque era obrigada a fazê-lo, ela contrata um seguro. Aqui está a pólice do seguro. O seguro, por padrão, diz que não cobre enchente, mas o seguro traz duas condições especiais, que são citadas nominalmente aqui no seguro, onde diz que são riscos cobertos, prejuízos indenizáveis e bens cobertos em casos de enchente. Está aqui a palavrinha, ó, enchente, está escrito enchente. É preciso que o poder público olhe para estes contratos, para que eles possam ser, no mínimo, contestados. Eu não estou aqui dando nenhuma decisão final se a seguradora é obrigada ou não. Eu não sou o Poder Judiciário, eu não sou Controladoria da União, eu não sou TCU, eu não sou Ministério Público de Contas. Agora, não pode a sociedade brasileira dar de barato que vai ter uma negociação aqui rápida. Não, esquece contrato. Esquece a pólice de seguro. Não, vamos pagar aqui. Tá bom. O governo federal vai dar um dinheiro aí, o fulano vai dar, o ICMS não precisa pagar, a gente bota. Não pode. Vamos lá pra papelada, moçada. Pra que serve a papelada? Tá? Está aqui o caso. Pra Fraport é cômodo fazer isso aqui, ó. Né? É cômodo. Cruza os braços, deixa as pessoas sem voar, usa a base aérea de Canoas, ou seja, enquanto não pode voar no Salgado Filho, está usando um equipamento público, que é uma base aérea, né? Não precisa fazer manutenção, não precisa fazer nada, quem faz a manutenção sou eu, é você, porque é a gente que paga aquilo lá também. A Fraport está voando agora numa pista que é paga pelos nossos impostos. E se a crise demorar e o aeroporto voltar a funcionar em dezembro, em janeiro, em julho, nunca mais voltar a funcionar, a Fraport sabe que pelo fluxo natural do descontentamento humano, as pessoas vão culpar quem? O governo, o Brasil, o Lula, o Che Guevara, o Mao Tse Tung, né? O Fidel Castro, porque as pessoas nem sabem o que é Fraport, tá? Espero que os entes públicos que servem para a proteção da sociedade brasileira, que servem para os nossos interesses e não para os interesses de uma empresa privada, leiam, façam o que eu fiz, leia o contrato, leia a pólice de seguro e no mínimo coloque essa pressão e essa discussão sobre a mesa. Porque senão, meus camaradas, Fraport e seguradora vão ficar rindo numa sala enquanto a gente vai pagar essa brincadeira. Tá bom? Muito bem, tá destrinchado o caso do aeroporto, está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado para todo mundo que esteve por aqui hoje. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Um beijo, um abraço e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil.
nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. No Em Detalhes de hoje, eu converso sobre o projeto de investimento nas escolas cívico-militares, o embrião do governo Bolsonaro e que agora está sendo adotado pelo governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Vou conversar com a Catarina de Almeida, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do CL Notícias, primeira edição. Te espero lá.